Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo vídeo do canal Júlia. Nesse vídeo nós vamos falar como cultivar e fazer mudas dessa linda planta carnívora. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal e bora nessa! Estou aqui com a nossa planta A Nepenthes. Ela que a gente pode ver que ela está cheia de jarrinhos, né pessoal? Que coisa maravilhosa! Mas vamos deixar a beleza dessa lindona aqui de lado e vamos falar sobre o cultivo dela. Primeiramente, a gente vai falar sobre as características desta planta. E quais são as características dessa planta? De cara, pessoal, a gente já percebe que ela possui esses assídios, que são esses jarrinhos aqui, pessoal. Então, você olhou para uma planta, viu que ela é carnívora e viu esses jarrinhos aqui, que são os assídios, a gente já sabe que se trata de cara de uma Nepenthes. Agora, a segunda característica, pessoal. Essa planta, ela é trepadeira. Ela é diferentona das outras plantas carnívoras. A gente percebe isso ó, pelo formato anatômico dela, tá vendo? Ela tende a cair, a tombar do pote, tá vendo? Isso mostra que ela é uma planta trepadeira. Só pela essa característica de ser trepadeira, já bota ela no topo das carnívoras, pessoal, porque ela é do babado. Ela é predadora, ela enche de jarros e quem ama a planta trepadeira vai amar ela. Essa planta aqui é o top. Agora, pessoal, eu vou dar a terceira característica. Eu já falei de duas, agora vamos para a terceira, que vai mudar completamente o seu cultivo. Essa planta é de sombra. Diferente da Dioneia e das Dróseras, essa planta não tolera o sol. Para ela, a sombra é o melhor lugar. Tendo em mente, então, essas características da Nepenthes, agora vamos falar sobre o seu cultivo e como fazer as suas mudas. Bem, pessoal, o cultivo dessa planta é algo muito simples. A gente começa pensando sobre o que ela gosta e o que ela não gosta. De cara, a gente já sabe que essa planta é uma planta de sombra. Mas qual tipo de sombra, né, gente? A gente não vai colocar ela dentro de casa. Ela é uma planta que gosta de sombra, entretanto, ela gosta de luz indireta do sol, que é aquela claridade, sabe? E um dos melhores lugares que a gente pode colocar essa planta, tem vários lugares. No meu cultivo, eu gosto de colocar ela embaixo do meu pé de limão, que tem uma copa que dá para a luz do sol, a claridade do sol, entrar e ela pode fazer a fotossíntese dela. Foi um dos melhores lugares que eu coloquei, porque quando eu molho o chão, molho a copa, então fica um ambiente bem úmido para ela. Então ela fica bem úmido e ela consegue ter as necessidades dela supridas. Outro lugar também interessante que muitas pessoas gostam de botar ela é junto com as orquídeas, porque elas têm um motivo parecido, né? Ambas gostam de claridade, mas não de sol pleno, né? E gostam também muito de umidade. Então, por isso que eu acho que essas duas aqui casam. Entretanto, como cada indivíduo é um indivíduo, eu coloquei ela junto com as minhas orquídeas, entretanto ela não gostou tanto, então eu devolvi ela lá pro pé de limão, que foi onde ela se adaptou melhor. E o substrato, pessoal, como a gente faz esse substrato? O meu substrato é o mesmo que eu gosto de usar nas minhas dioneias e nas minhas dróseras, que é o famoso esfagno com bolinhas de isopor. Tem gente que também usa perlita, mas no meu cultivo eu boto só o isopor e o esfagno. E só a título de esclarecimento, o esfagno que eu digo é esse aqui que eu vou deixar aqui do lado, tá? Bom, mas como essa planta aqui é bem diferente, então o substrato também dela é um pouquinho só diferente. Como ela é uma planta que também não gosta de ser encharcada, né? Ela gosta de umidade, gosta do substrato dela úmido, mas não gosta do substrato dela pingando, sabe? Ensopado. Então, o que eu fiz? Eu peguei os pinos, que eu também vou deixar a foto aqui do lado para vocês saberem. Eu piquei esses pinos e coloquei como se fosse uma camada de drenagem, pessoal. Mais ou menos até aqui do meu pote, estão vendo? Eu coloquei o pino mais ou menos até aqui, ó. Estão vendo? Mais ou menos aqui do meu pote tá tendo pinos, só pinos picados. E depois eu botei o esfagno com o isopor, né, misturado, e coloquei a minha planta. Assim, quando eu jogo a água, essa água não fica acumulada no pote.
pois essa planta aqui, como eu disse, ela tem tendência a apodrecimento, diferente das outras carnívoras. Por isso, eu não coloco nem pratinho, tá vendo? Ela é uma planta que não tem pratinho, não tem nada, eu só rego mesmo com a mangueira por cima dela e tá ótimo. Outra coisa, essa planta aqui, ela ama quando a gente borrifa as suas folhas, ela se hidrata, gente. Então, para aqueles amantes que gostam da planta independente, mas tem aquela carência de molhar a planta, fazer carinho na planta, é uma ótima oportunidade nos dias quentes jogar, né, essa bruminha de água na planta. Pelo menos umas 2 vezes ao dia ela vai amar. Mas também, pessoal, isso não é algo assim obrigatório. Só se a pessoa tiver tempo de fazer isso que você pode fazer, mas não é algo necessário. Essa planta não vai sentir falta, mas ela vai te agradecer se você fizer isso. Outra coisa, pessoal, é normal que a nossa planta, os assídios dela comecem a ressecar. Como, por exemplo, tá vendo aqui? A borda do meu assídio, que são esses jarrinhos, tá começando, ó, a secar. Isso é muito normal, pessoal, porque essas plantas são tão safas, tão independentes, que quando ela percebe que aquele jarro, aquele assídio, né, não está mais tendo tanta função para ela, ela vai lá, tira a energia daquele assídio e ela passa essa energia toda para os novos assídios, tá vendo? Não sei se está dando para vocês verem aqui, ó. Tem um já saindo e tem outro aqui pequenininho para nascer. Então esses assídios vão ser mais úteis para ela do que os que estavam morrendo, né? Então, por favor, não cortem esses assídios que ela vai reciclar. Só cortem quando a folha estiver totalmente seca. Essa dica aí tá valendo um seu like ou você se inscrever no canal se você é novo. Então, por favor, se inscreve aí e deixa seu like. Então, agora a gente só vai dar uma pincelada no que ela não gosta, pessoal. Então, de cara, a gente sabe que essa planta e sol pleno não casam. Então, não vamos colocar ela junto com as nossas dioneias, junto com as nossas dróseras, que não vai dar boa. Ela vai queimar todinha e em menos de 2 dias ela vai morrer. Outra coisa que ela também detesta, pessoal, quando ela tá sem água, quando o musgo esfagno, né, fica completamente seco. Então, ela fica meio tristinha e fica meio murchinha. A minha, por acaso, só porque eu fui gravar esse vídeo, eu deixei ela sem água pra poder ficar mais leve aqui, que senão meu braço ia ficar todo dolorido com ela aqui pesando. Então, mas logo, quando eu terminar esse vídeo, eu vou jogar água nela, que ela tá pedindo socorro aqui. Agora que a gente já falou sobre todos os mistérios do cultivo da Nepenthes, nós vamos falar sobre como fazer as mudas dessa planta pessoal, aqui. Eu estou com essa mudinha aqui que eu não aguentei, cortei adiantado, não consegui nem fazer um vídeo pra vocês. Essa plantinha aqui, ela é uma ponteira. Tirei ela da ponta da minha janeia, que foi mais ou menos assim, ó. Cortei ela daqui, tá vendo? Eu contei 3 nós, que são onde saem as folhas. Eu cortei 3 nós abaixo de onde saem as folhas, ó. 1, 2, 3. E cortei entre os nós, estão vendo? Eu poderia até cortar mais, eu poderia cortar aqui. Mas eu fiquei com dó de perder os meus assídios, gente. Então eu não fiz isso, eu não cortei. Meus jarros estavam tão lindos que eu não consegui cortar. Então só cortei pelo menos 3 nós, que é a garantia que essa planta vai brotar. E aí eu tenho 2 métodos de fazer o enraizamento, que seria por água, como eu estou mostrando aqui, estão vendo? Ou eu poderia pegar essa mudinha, fazer um bolinho de esfagno, botar, umedecer e botar já no pote. Porém, eu gosto muito de ver o desenvolvimento da planta, então eu prefiro colocar ela na água. Além disso, quem prefere colocar ela no musgo, né, direto já no potinho, tem que ficar muito atento nas regas, né? Sempre nunca deixar seco, porque essa planta não tem condições de fazer nada ali, né? Então, a gente sempre tem que deixar úmido aquele musgo ali para ela. Por isso eu preferi na água. Além disso, pessoal, o interessante,
quando a gente corta a nossa muda, é muito interessante a gente cortar pelo menos a metade das folhas, tá vendo? Essa folhinha aqui eu não cortei porque ela acabou abrindo, eu deixei ela aí, mas também não fazia muita diferença. Então você corta pra guardar a energia dessa planta, pra ela não gastar tanta energia. E, inclusive, a gente também perde os jarros, gente. Essa é a parte mais triste. Eu tive que cortar o meu jarrinho. Por isso que eu não fiz mais mudas, senão eu ia perder muito jarro e ia perder a beleza da minha planta. Então, a gente corta também o jarro, que ele não vai ter mais utilidade nenhuma. E é isso, pessoal. Agora é só a gente aguardar o enraizamento desta planta aqui. E quando ela enraizar, eu vou correr e fazer um short pra você. Eu agradeço. Uma dica bônus pra você. Eu falei em pote, né? Que logo eu vou também, quando ela enraizar, eu vou colocar ela em um potinho. O interessante pra planta Nepenthes é que a gente proporcione um pote adequado pro tamanho dela. Então, se ela é uma mudinha pequena, como essa, eu vou colocar em um pote pequeno. Se ela é uma planta grande, né, já adulta, eu vou aumentar esse pote. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque se for em uma planta enorme como essa, em um pote pequeno, ela não vai se desenvolver, ela não vai achar espaço para lançar novas mudas e assim a gente vai ter uma planta minchada, né? Ela vai sempre desidratar, não vai ficar bonita. Ao passo que se eu pegar uma mudinha como essa e colocar num pote como tá na adulta, a chance dela apodrecer é muita, porque ela vai ter poucas raízes, né, pra puxar a água, e aí o caule dela, o substrato vai ficar ensopado e o caule dela vai apodrecer e a gente vai perder a nossa planta, né? Então, isso é interessante. Sempre colocar o pote proporcional ao tamanho da nossa muda. E é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, não esqueça de deixar o seu like, porque esse seu like é o adubo no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever se você é novo aqui no nosso canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!